Existem pessoas que reincidem, persistentemente, na prática de crimes. Algumas chegam a pôr em risco a própria existência do Estado. Terroristas, traficantes e líderes de facções criminosas merecem ter a tutela estatal. A eles se aplicariam todos os direitos e garantias previstos nas constituições. Para responder estas questões, o jurista alemão Gunther Jacobs criou o chamado direito penal do inimigo. Jacobs nasceu na Alemanha, na cidade de Mönchengladbach. Destaca-se no mundo acadêmico, sendo doutor em direito penal. Já foi catedrático da Universidade de Kiel e atualmente ensina na Universidade de Bonn. O seu trabalho mais conhecido e, certamente, o mais polêmico é o chamado direito penal do inimigo. Para Jacobs, inimigo é todo aquele que pratica de maneira reiterada delitos gravíssimos, ou que pratica crimes que atinjam fortemente o Estado, apontando como exemplo maior a figura do terrorista. Estas pessoas se recusam a entrar num estado de cidadania, de maneira que não podem usufruir das prerrogativas inerentes ao conceito de pessoa. Estes criminosos não devem ser vistos como alguém que cometeu um erro, mas como aquele que precisa ser severamente detido, pois a sua conduta ataca fortemente o ordenamento jurídico, visando destruí-lo. Sendo assim, o inimigo não pode ser considerado verdadeiramente uma pessoa, mas uma coisa. Assim sendo, são inimigos os criminosos econômicos, terroristas, delinquentes organizados como traficantes de drogas, autores de delitos sexuais e outras infrações penais perigosas. Mas então perguntamos, como deve ser tratado o inimigo? Para Jacobs, o indivíduo que não admite ingressar no estado de cidadania, não pode participar dos benefícios processuais de um cidadão. O inimigo, por conseguinte, não é um sujeito processual, logo, não pode contar com certos direitos, como por exemplo, o de se comunicar com seu advogado constituído. Contra ele não se justifica um procedimento penal, mas, sim, um procedimento de guerra. Já o cidadão é aquele que cometeu um erro e que dificilmente irá reincidir. É quem, mesmo depois do crime, oferece garantias de que se conduzirá como pessoa que atua com fidelidade ao direito. É para ele, o cidadão, que as regras processuais estão escritas. É ele, e apenas ele, o titular das garantias processuais. O inimigo, como alguém que nunca irá aceitar o convívio social, deve ser objeto de medidas penais duras como a prisão perpétua e a pena de morte. A preocupação do direito estaria centrada no perigo, em retirar estas pessoas da sociedade. Tendo em vista visar proteger a sociedade do dano, esta teoria defende a punição de atos preparatórios, ou seja, procura-se evitar a ocorrência do crime. Inspirando-se no exemplo de Jacobs, pode-se notar essa tendência em diversos países, inclusive no Brasil, com a punição forte pela mera formação de quadrilha para a prática de crimes hediondos ou assemelhados, na qual se tem a incriminação pesada de atos tipicamente preparatórios. Outro aspecto do direito penal do inimigo é que a punição do criminoso não leva em conta um juízo de reprovação, mas a sua periculosidade. O direito penal do inimigo prevê tanto o endurecimento das penas, quanto uma maior ação do Estado para evitar a ocorrência do crime. Isto se faz com a infiltração de agentes em organizações criminosas e um aumento grande de medidas investigatórias, como interceptação telefônica, mesmo sem uma justificativa clara, e a quebra de sigilos bancário e fiscal. Defende-se tais medidas mesmo que não se adequem às situações previstas em lei. Mas há também medidas que favorecem o inimigo que, de uma forma ou de outra, resolve colaborar com o Estado. São as sanções premiais como a delação premiada, a qual tem sido muito utilizada recentemente no Brasil pelo Ministério Público Federal. Há juristas como Luiz Flávio Gomes, que criticam de maneira contundente o direito penal do inimigo. Entende o professor haver inconstitucionalidade na teoria, visto que, para ele, só se podem conceber as medidas adotadas pelo direito penal do inimigo em tempos excepcionais, como o estado de defesa e o estado de sítio. Para o penalista e professor Damásio de Jesus, este direito penal ofende a Constituição, pois admite que alguém seja tratado como mero objeto de coação, despido de sua condição de pessoa. Não resta dúvidas de que estamos diante de um tema que divide opiniões. Deve-se discutir os prós e os contras, antes de aceitar-se ou não a teoria,
Afinal, o combate à criminalidade deve estar sempre sujeito a novas ações e tentativas. Além do direito penal do inimigo, outra teoria que procura um combate mais forte à criminalidade é a teoria das janelas quebradas, que foi objeto de análise em um outro vídeo deste canal. Obrigado.